cegueira, diálise, amputação das pernas, impotência sexual, infarto e coração fraco. Você sabia que tudo isso pode ser consequência do diabetes descontrolado? Isso mesmo. Quando a gente fala em diabetes, muitas pessoas pensam só em açúcar alto no sangue e não sabem que as complicações do diabetes são muito graves. Elas normalmente vão acontecer ao longo de meses, anos do diabetes não controlado. E você fala, mas a pessoa pode passar tanto tempo assim? Sim. O grande problema é que muita gente só descobre que tem diabetes depois de muito tempo que na verdade já tem. Eu sou o Dr. André Chateaubriand, cardiologista, e agora eu vou falar sobre consequências do diabetes que você provavelmente não sabia e que são muito graves. Então vem comigo até o final do vídeo. Como eu já falei para você, o único conceito que muita gente tem do diabetes é sobre o açúcar alto no sangue. E esse não é um conceito errado, ele realmente está certo. Só que ele é um conceito incompleto, porque a gente tem que pensar sempre nas complicações do diabetes. E aí você me pergunta, doutor André, mas como é que o diabetes pode favorecer derrame, infarto, insuficiência renal, doenças dos nervos, até dos pés? Olha, existem vários mecanismos pelos quais o diabetes causa todos esses danos, mas existem dois que são os principais. O primeiro é o açúcar alto no sangue, a glicemia elevada, melhor falando, ela tem um efeito tóxico mesmo, direto sobre muitas partes do corpo. E um segundo mecanismo que tem, é muito frequente, é a agressão que essa glicemia elevada, ela causa inflamação e agressão das paredes de todos os vasos do nosso corpo. E a gente tem vasos em todo o corpo. E isso favorece a formação de placas de colesterol e outros componentes e um entupimento gradual dessas artérias do corpo. E como a gente tem vasos em todo o corpo, então são numerosas as manifestações que isso pode causar. E agora que você compreendeu a importância desse assunto, eu vou comentar 5 tipos de complicações que são as mais graves e frequentes do diabetes. E a primeira, talvez essa você já saiba, que é o infarto ou AVC. O infarto acontece quando a gente tem uma obstrução total de uma artéria do coração e o AVC, popularmente conhecido como derrame, é quando tem uma obstrução total de uma artéria do cérebro. Lembra que eu tinha falado que existe uma agressão das artérias? Então, esses são os dois eventos cardiovasculares mais graves que existem e que frequentemente causam a morte. Na verdade, 2 em cada 3 pessoas diabéticas vão morrer de infarto ou de AVC, de derrame. E mesmo aquelas pessoas que não falecem de derrame ou de infarto, elas ficam com a qualidade de vida muito prejudicada. A pessoa que tem um derrame, por exemplo, pode ficar acamada o resto da vida e totalmente dependente para suas atividades. E a pessoa, por exemplo, que já teve um infarto, pode ficar com o coração fraco, crescido, e assim ter uma limitação importante, passar a ter o que a gente chama de insuficiência cardíaca, popularmente conhecido como coração fraco, que é quando a pessoa tem muita falta de ar para os esforços, principalmente inchaço nas pernas também. Já um segundo tipo de complicação, que esse talvez você não sabe, é o que a gente chama de retinopatia diabética. Essa é a principal doença que o diabetes pode causar nos olhos. A retina, ela é uma camada de células que fica no nosso olho, que capta a luz e transforma aquilo num sinal elétrico até o nosso cérebro, onde a imagem é formada. A retina, ela precisa de sangue, né? Ela recebe sangue através de vasos muito fininhos, então é muito delicado. O diabetes, ele causando o sofrimento desses vasos, ele pode levar a um sofrimento muito grande da retina, que é essa retinopatia diabética. Inicialmente, isso não causa sintomas, mas de forma evolutiva pode aparecer um embaçamento da visão, uma redução da visão e até mesmo uma perda súbita da visão. E essa é uma área muito interessante porque o meu doutorado é exatamente avaliando, né, a correlação da doença que o diabetes causa nos olhos e que causa no coração. E é importante o diabético, pessoa que tem diabetes, ter noção disso, porque ela precisa ir ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. E assim avaliar o controle e ver se já teve mesmo algum dano. Um terceiro tipo de complicação que talvez você não saiba é a insuficiência renal. Os nossos rins,
eles filtram todo o nosso sangue do corpo até 12 vezes por hora. Você sabia? E para isso, para que ele tenha essa capacidade de filtração, ele logicamente precisa receber muito sangue. Então é um órgão que tem muitos vasos sanguíneos. E lembra que eu falei que o diabetes ele causa um sofrimento muito importante dos vasos sanguíneos, além de outros mecanismos também nos rins. Então a insuficiência renal é uma doença que geralmente pode ser totalmente assintomática, né? Como também pode causar inchaço nas pernas, náuseas, coceira, mas isso geralmente vai ser em estados mais avançados. Então, quando a pessoa tem diabetes, essa é uma avaliação também da função renal, da urina, que a gente faz de rotina e que a gente quer detectar isso em estágios iniciais. Exames simples de sangue e de urina já avaliam muito bem a saúde dos seus rins. E recentemente foi o Dia Mundial do Rim. Então, isso é um tema que está bastante em voga que não deve ser negligenciado por você ou pela pessoa que você conhece com diabetes. Amputação das pernas é outra complicação do diabetes que talvez você não saiba. Na verdade, ela já é um estágio bem avançado da doença que o diabetes pode causar nos vasos. É uma mistura, né? É uma mistura da doença que o diabetes causa nos vasos das pernas, com o que causa nos nervos das pernas, uma redução da sensibilidade, com um pouco de infecção que pode existir também e que geralmente isso vai começar ali pelo pé, né? Às vezes é uma ferida no pé que não cicatriza, um machucado que a pessoa não prestou atenção e aquilo evolui, piora, começa a ser uma infecção que se espalha, que não cicatriza, então merece todo o cuidado. E é por isso, por exemplo, que os diabéticos eles devem ter todo o cuidado com os pés, fazer um exame dos pés, tomar cuidado com os sapatos, com eventuais machucados, muito cuidado com as unhas. Todo esse cuidado é, lógico, com o controle da doença, com medicamentos, alimentação, atividade física, ele é essencial na saúde dos membros. Um outro tipo de manifestação, de complicação do diabetes, que talvez você não saiba, é o que a gente chama de neuropatia diabética. Esse é o nome da doença que a gente chama quando o diabetes ele causa uma doença nos nervos do corpo. Até 1 em cada 4 pessoas, quando descobrem que tem diabetes, já tem essa complicação que é a neuropatia diabética. Ela se manifesta com dores pelo corpo, sensação de formigamento. E veja só, a gente tem nervos em todo o corpo, não é mesmo? Então essas são as manifestações principais, mas existem muitas outras manifestações de neuropatia diabética. Por exemplo, os nervos, eles também comandam o nosso estômago, o intestino. Então pessoas que têm neuropatia diabética, isso pode se manifestar, por exemplo, como um empachamento, um mal-estar depois de se alimentar, ou às vezes com constipação, às vezes com diarreia. A neuropatia diabética ela é uma complicação que causa muito prejuízo na qualidade de vida e que tem várias manifestações. E eu não poderia deixar de falar dessa complicação tão temida pelos homens que é impotência sexual. Olha, no meu consultório eu já atendi várias vezes. O homem só vem quando já está muito mal, né? Ele evita ir ao consultório de qualquer forma. E um motivo que traz o homem ao consultório é a impotência sexual. Ele fala, doutor, eu estou com impotência, estou com dificuldade, disfunção erétil. E quando a gente vai ver, a hipertensão está descontrolada, diabetes está descontrolado. A ereção ela é um fenômeno vascular, ela precisa de sangue. Então, o diabetes descontrolado, uma agressão aos vasos sanguíneos, ela atrapalha muito a ereção e é uma causa de disfunção erétil. Então, isso também deve ser conversado com o cardiologista. Espero que você tenha entendido mais agora sobre as complicações que o diabetes traz, né? E são de vários tipos. Encaminhe esse vídeo para você que conhece alguém que tem diabetes, mostra para alguém, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário e muito obrigado pela sua atenção.